Já sim. Ok. Bom dia, doutora Catarina. Olá, muito bom dia. Então vamos voltar todos aqui ao tema da sessão. Vamos voltar à questão da documentação. E vou aprovar aqui mais uma vez, só para podermos voltar aqui à... Oi, estou a tentar ligar. Já tirei o som. Então, vamos lá aqui à nossa matéria. Portanto, chegando aqui, já sabemos que temos 4 fases de verificação no MEDD, portanto, vamos ver o que é que nós temos que nunca ignorar em termos de red flags. O que é que, num contexto de DD, nós não podemos, de forma alguma, deixar de analisar? Uma recusa de identificação de beneficiário efetivo sem justificação legal. Uma situação em que temos um diretor nomeado em mais de 50 empresas simultâneas ou coisa que o valha. Já vimos que muitas vezes isto acontece. Temos um representante legal qualquer, que é o móvel de registro de uma série de organizações. Se existir uma concentração de empresas de tal ordem que seja duvidosa, temos que identificar. Trusts que têm os beneficiários não identificados. Isto é perfeitamente legítimo se estivermos a falar, por exemplo, de um trust que acautela sucessores que ainda não existem, mas de alguma maneira nós temos que saber qual é a estrutura que o trust efetivamente tem, e, portanto, quando nós não temos um beneficiário identificado, sendo uma pessoa existente, essa é uma circunstância que tem que ser verificada. Ações ao portador. Atenção que ações ao portador são um red flag se e só se estivermos a falar de empresas não cotadas. Porque nas empresas cotadas, o normal é existir uma sucessão de donos das diferentes ações. No mercado bolsista, dificilmente as ações ficam muito tempo na mesma carteira. E mesmo que fiquem, essas ações são para ser transacionadas. Essas participações, estas ações na empresa são transacionadas. Portanto, nos casos das empresas cotadas em bolsa, a existência de ações ao portador é normal, mas por força de serem empresas cotadas em bolsa, nós não temos que ir verificar cada um dos acionistas. Não faz o menor sentido. Isto só se faz em circunstâncias em que temos uma sociedade anónima que não tem contas, em relação à qual nós não conseguimos publicar contas ou que se recusa a identificar a sua estrutura legal. E isso é raro. Portanto, não vamos confundir cenários. Depois, o que é que, em termos de perfil de empresa, pode ser um red flag? E estes critérios são indicativos que nós devemos utilizar no dia a dia. Se temos uma empresa com uma existência inferior a 3 anos e está a transacionar volumes acima de 5 milhões, não enquanto receptor, mas enquanto pagador, porque é perfeitamente normal uma empresa, por exemplo, o setor tecnológico, cobrar mais de 5 milhões por um contrato, se for uma empresa de rápido crescimento, por exemplo. Mas uma empresa que foi constituída agora, que vai comprar qualquer coisa acima de 5 milhões, ou que tem menos de 3 anos e que vai comprar qualquer coisa acima de 5 milhões, aqui se calhar temos que olhar para a capacidade financeira. Depois, empresas que não têm credenciações setoriais adequadas. O que é que esta expressão credenciações setoriais adequadas vos indica? Vamos pensar um bocadinho todos, dicas daquilo que vocês acham, que são credenciações adequadas do setor. Colegas do GNAC, o que é que vos parece que é uma credenciação setorial adequada? Então, ninguém quer Por falar? exemplo, uma construtora ou Uhum. uma empresa de construção civil que não tem a licença para obras públicas. Por exemplo, por exemplo. Ou uma empresa, Por exemplo, a sim, ausência de uma licença do certificado Kimberley. a ausência de um certificado Kimberley, sim. Mais. Licenças ambientais.
As licenças ambientais depende. Depende. No nosso setor diamantífero, sim, se estivermos a transacionar com empresas de dentro do setor. De fora do setor, as licenças ambientais nem sempre são aplicáveis. Mais, No setor mineiro, Catarina, sim, as para licenças terminar. são dadas pela agência. Oh, não sei se me conseguem ouvir. Consigo, Estou sim, aqui com. diga. Não. Sim, sim. A falta das licenças dadas pela agência reguladora do setor mineiro. Isso, nem mais, mais. Vamos pensar em fornecedores vossos. Vocês estão, pensem num fornecedor. O que é que, por exemplo, para um fornecedor de material pode ser, uma credenciação setorial útil? Uma Registro licença de comercial. certidão conformidade tributária. Não é Licença de exportação, desculpa. não são credenciações setoriais. Atenção. No caso da conformidade tributária, é algo que demonstra Fiscal. que a organização. Idoneidade fiscal. e- Tem uma idoneidade fiscal. Sim, mas a idoneidade fiscal continua a não ser uma credenciação setorial. É importante, é útil, mas não é uma credenciação setorial. Érica, diga. Uhum. Doutora Catarina, consegue-me Sim, ouvir? perfeitamente, diga. E se no caso estivermos a falar de um fornecedor de combustível que não tem a licença para a venda de combustível, também pode-se Ora, aplicar a esse caso? isso é uma credenciação setorial adequada, tal e qual. Ok. Esse é um excelente exemplo da falta de uma credenciação setorial adequada. Vamos lá, o certificado de conformidade fiscal é importante, mas não tem a ver com o perfil da empresa enquanto credenciação setorial. Tem a ver com o perfil da empresa enquanto pagador de imposto. São coisas diferentes. Diga, Érica, ainda tem mão no ar. Diga. Não, doutora Catarina, estava a tentar baixar a mão. Desculpa. Ok. E Gilda, diga. Gilda, não consigo ouvi-la. Doutora Catarina, consegue Sim, me ouvir? agora sim. Eu não sei o que é que se passa, mas a doutora Catarina consegue ativar o meu microfone? Acho que sim, deixe-me ver. Não, não consigo. Só consigo desativar o seu microfone quando está ligado, mas não consigo ligá-lo. Complicado. Mas vou contribuir a partir do microfone da Erika. Sim, Teria aqui o exemplo do alvará de construção civil e obras públicas. nem mais. É um exemplo, sim, senhor. Mais exemplos. Há mais alguém? A licença de exploração, Licença de exploração, sim, mais. As licenças de exportação, para que eles se dedicam à Licenças exportação. de exportação, tal e qual. Mais. Pensa. também temos para Força. aqueles que praticam as atividades independentes, os profissionais independentes. Seriam aqui os advogados, por exemplo, num processo de consultoria, os Sim, contabilistas. sim. Também Não, já tivemos casos de recrutadores. Nós aqui temos uma entidade que é responsável por emitir as licenças para o exercício dessa atividade. tal e qual. Tal e qual. É isso Eh, mesmo. ok. É isso mesmo. Depois, source of wealth não verificável, que é quando estamos a olhar para um trust e não se consegue perceber de onde é que vem o dinheiro. Isto é um perfil que normalmente gera um red flag. O representante da empresa, seja ele representante formal ou representante da empresa junto de nós, cliente, ou junto de nós, fornecedor, ser esquivo sobre a estrutura da empresa, ou seja, não ser muito claro sobre qual é a estrutura da empresa. É um red flag. A existência de dívidas às finanças e segurança social pode ser um red flag. Questão:
podemos contratar com uma entidade que tem dívidas à Segurança Social ou às finanças? O que é que vocês acham? Podemos, mas não é aconselhável. Podemos, sim, senhor. Podemos, sim, Sim, senhor. podemos. O não aconselhável depende. O não Sim. aconselhável depende, mas podemos. O que é que devemos fazer? Então, pedimos um certificado e a empresa diz não podemos, temos uma dívida. O que é que fazemos? Doutora Catarina, Sim, é a Gilda. sim, eu já consigo conhecer-vos os nomes. Agora, hoje temos menos gente na sessão, já conheço os nomes de quase toda a gente hoje. Ok. Pelas vozes. Respondendo à questão, doutora Catarina, em particular em Angola, Sim, nós conseguimos, vou dizer, unir as informações, tanto aquela que o fornecedor é que nos dá e aquela informação que nós próprios é que vamos atrás, uhum, através das fontes credíveis, como é a AGT. uhum. Normalmente, quando as empresas têm dívidas com a AGT, o NIF fica suspenso. E nós temos aqui uma lei que é a 71/, acho que sim, Sim. que diz que nós não podemos, ou nós, ou entidades, não podem transacionar, nem receber nenhum benefício econômico quando têm dívida, principalmente quando o NIF está suspenso. Ora bem, E por isso é que eu fiz esta pergunta. Sabem onde é que isso não se aplica? onde, em termos de jurisdição, Sim, só sei que se aplica em Angola. ok. E é esse o único caso. Sempre que estivermos a contratar com internacionais, essa questão da existência de dívidas suspender o NIF não ocorre. Isto porquê? Porque existe uma diferença postural relacionada com quer as entidades europeias, quer as autoridades americanas, relacionada com a existência de dívidas. O que se presume é que a autoridade tributária destes diferentes países entra em acordo com a entidade devedora para ir pagando. E se a autoridade tributária proibir a transação comercial normal destas entidades, elas nunca vão gerar dinheiro para pagar à autoridade tributária. Então o pressuposto é diferente. O que é que acontece com, por exemplo, empresas europeias, sejam elas portuguesas ou de outro lado qualquer, ou empresas americanas que tenham dívidas às finanças? Elas são compelidas a fazer um plano de pagamentos com a autoridade tributária e não há suspensão de NIFs. Não existe tal coisa. Pode haver um processo executivo em que a autoridade leva a entidade a tribunal para poder fazer uma penhora sobre os bens da organização ou sobre os bens dos sócios, de forma a satisfazer o seu crédito, mas o que se entende é que não existe como bloquear a operação comercial normal da entidade, porque senão a autoridade tributária nunca mais vai receber. Portanto, há esta diferença entre jurisdições. Na jurisdição angolana, as dívidas podem gerar a supressão ou a suspensão do NIF e, como tal, a entidade não pode contratar comercialmente até ter pago as suas dívidas às finanças. No caso europeu, no caso americano, não é assim. A existência de dívidas às finanças e à segurança social, e aqui é igual para os dois, o que gera é uma obrigação de pagamento às finanças e à segurança social, mas não há um impedimento de transação, a não ser que haja um processo executivo e uma dissolução administrativa. Miriam, diga. Ah, doutora Catarina, de forma muito mais simples e mais prática, eu, por exemplo, gostava de saber se efetivamente, quando estamos perante um processo, seja de diligência reforçada ou uma PO, se efetivamente encontrarmos o nível suspenso, se é exclusivamente o único fundamento que nós podemos recusar, tanto o processo como a ordem de pagamento. É assim, depende do Estado. Depende do Estado.
Depende muito do estado do processo. E assim, havendo NIF suspenso, a entidade supostamente não pode contratar. Porque, havendo suspensão de NIF, tudo aquilo que ocorre é todos os créditos de que a entidade seja titular são canalizados para a AGT. Portanto, nessa circunstância, à partida, tem que haver uma suspensão de processo, ou então tem que haver uma consulta ao Estado do processo em termos fiscais, para se poder perceber se há como canalizar o proveito daquela relação contratual para a autoridade tributária diretamente. Mas esse é um tema que é aplicado de forma diferenciada, relacionado com o mercado angolano ou com o mercado internacional. Questão lateral. Vocês podem pedir certificados de conformidade tributária numa DD normal ou numa DD standard a uma entidade internacional? O que é que vocês acham? Podemos. Em que circunstâncias? É uma DD standard, têm que pedir? Sim, Não. Não têm. Se for uma DD standard, não têm de pedir. Mesmo que for um fornecedor novo. Mesmo que seja um fornecedor novo. O critério que se utiliza, vamos voltar aqui para trás nos slides para nós podermos perceber, mais uma vez. Sim. O critério que nós utilizamos, temos que ir para cima novamente, desculpem. O critério que nós utilizamos é este critério, ok? Se nós estivermos a falar de uma DD standard, aqui estamos a falar da identificação completa, do mapeamento de beneficiários efetivos e da monitorização contínua. Se nós estivermos a falar de uma reforçada, e se estivermos a falar de uma reforçada por força de jurisdição, não por ser uma jurisdição cinzenta, mas por ser um contrato feito à distância, por exemplo, podem pedir, se for um primeiro fornecedor, mas é já informação que não é estritamente necessária. Porque, na verdade, não têm nenhuma red flag que leve a duvidar da idoneidade daquele fornecedor. Diga, William. Neste caso, se bem entendi, doutora Catarina, se nós não vamos pedir a declaração de conformidade tributária, também nos é excluído consultar o NIF na standard. Não. O NIF podem consultar, sempre. Uma Ok. coisa é consultar o NIF e ir buscar a informação completa da organização, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de registro e tudo mais. Coisa diferente é olhar para a esfera financeira da empresa. Nós só olhamos para a esfera financeira da empresa por duas razões. Ou porque não conhecemos a empresa de todo e nos levanta dúvidas e há risco, ou se existir de facto um valor contratual que justifique uma maior exposição financeira. Lembrem-se sempre disto. A due diligence serve para acautelar risco. Se nós não temos risco financeiro especialmente alto, não há nenhuma razão para nós pedirmos, e lembrem-se disto por uma circunstância, que é a informação que nós podemos pedir é limitada pelo princípio da adequação documental, certo? E da adequação dos dados e de necessidade dos dados. Se não existe um fator de suspeita na organização, é uma organização idónea que mandou toda a documentação, nós conseguimos identificar todos os acionistas, a empresa existe há mais de 2 anos, nós temos uma referência, fizemos uma verificação de mídia da empresa, a empresa tem presença online, tem notícias, tem transações, tudo mais. Portanto, não há nenhuma coisa que nos indique que aquela empresa pode estar financeiramente em risco. E o contrato é um contrato de pequeno valor. Temos que entrar na informação financeira da empresa e temos que lhes pedir certificados de conformidade fiscal. Não temos. Agora, é uma primeira vez que estamos a contratar com um fornecedor. É um fornecedor estrangeiro, que nós não conhecemos, num contrato cujo valor é acima de 100 mil dólares. Nunca fizemos nenhuma due diligence daquele fornecedor em particular. Podemos pedir essa informação? Claro que sim. Percebem a diferença? É muito importante que compreendam a diferença em que circunstâncias é que nós temos que pedir a informação toda, alguma até que não aparece normalmente nas listas, e em que circunstância é que nós não temos que pedir a informação toda. Se estivermos a falar de um contrato de 20 mil dólares,
temos que pedir informação sobre conformidade fiscal? O que é que vocês acham? Não. Exato. Até 100 mil dólares, nós não temos nenhuma razão para estar a pedir um certificado de conformidade fiscal, muito menos documentação financeira da empresa. Não há nenhuma razão para isso. Quando estamos a olhar para uma reforçada ou temos um fator de risco, porque é que se entende que uma contratação feita à distância justifica uma due diligence reforçada? Porque é que vocês acham que a lei angolana manda fazer isto? O que é que vos parece? Na contratação à distância, vocês conseguem verificar indicadores sobre a empresa com a mesma segurança que fazem se a empresa estiver aí ao vosso lado? Ou se for uma empresa angolana? Não, não é? A não ser que existam coisas públicas sobre a empresa, sobre os indicadores financeiros da empresa ou sobre o estado de evolução da empresa, numa contratação à distância, é muito mais difícil nós conseguirmos ir buscar essa informação. E isso justifica que se faça uma due diligence reforçada. Ou por força do valor contratual. Mas esta não é de todo a due diligence default. De todo. Ok? Mais uma questão. Então, imaginem que vocês recebem uma proposta de contrato de um fornecedor para fazer cadastro e due diligence do fornecedor e quando vão à procura de informação pela primeira vez online, veem que o fornecedor fatura mais de 1 milhão por ano, porque existem vários sítios, como teremos a oportunidade de verificar, que até tornam pública qual é a faturação que aquele fornecedor faz em particular. Se estiverem a fazer um contrato de 100 ou 200 mil dólares, é necessário pedir informação financeira desta empresa? O que é que vos parece? Portanto, vão a uma base de dados pública, online, vão à internet à procura, numa base de dados pública, diz lá que eles faturam mais de 1 milhão por ano. O contrato é de 100 ou 200 mil dólares. Têm que fazer verificação financeira no cadastro de fornecedor? Penso que sim, doutora Catarina. Depende. Depende. E Sim, depende. depende da idoneidade das fontes. Isto porquê? Sim. Se nós temos fontes credíveis de informação abertas, que nos permitem complementar a informação que nós já temos sobre a organização e não sendo uma reforçada máxima nem havendo red flags, a informação que nós encontramos online pode ser viável. Se nós não conhecemos nada da organização, temos algum red flag, a jurisdição é estranha ou o valor do contrato é alto, o facto de nós encontrarmos essa informação online não é o suficiente. Ok? Aqui contexto. Contexto é tudo. Bem, vamos voltar para o slide onde estávamos. Isto, à medida que nós vamos fazendo exercícios e que vamos vendo estas matérias com mais detalhe, isto vai se tornando mais claro. Portanto, vamos olhar para coisas relacionadas com o pagamento. O que é que são red flags que não podemos ignorar numa circunstância relacionadas com o pagamento? Ou a conta está em nome diferente da entidade contratante, ou está numa jurisdição diferente da sede, ou o pedido de pagamento é estranho, ou há um desconto por canais alternativos ao bancário. Como é que nós conseguimos verificar estas coisas todas? Relativamente à conta em nome diferente da entidade contratante, como é que nós nos salvaguardamos de que isto aconteça? O que é que nós pedimos? O que é que vocês acham que nós pedimos? Não percebi a pergunta, doutora Catarina. Pode repetir, por Sim. favor? Então, como é que nós sabemos, como é que nós nos protegemos quando estamos a fazer a verificação de uma entidade? Como é que nós nos protegemos de aparecer uma conta com um nome diferente da entidade contratante? Pelas coordenadas bancárias e o SWIFT. Isso. Sim, pelas coordenadas Antes do pelas SWIFT, coordenadas bancárias e o SWIFT. pronto, isso. Antes do SWIFT, nós podemos pedir outra coisa. Podemos pedir um comprovativo de IBAN nominativo. Certo, certo. Ok? Conta em jurisdição diferente da sede. Mesma coisa, é confrontar a declaração da empresa, da certidão comercial ou da certidão permanente, ou o que quer que seja, com a informação da conta bancária, de onde é que a conta bancária está. Quando é que isto pode acontecer?
a conta ser numa jurisdição diferente da sede? Uma situação que é normal, em que isto acontece, mas que é normal. Lembrem-se lá. Quando há uma subsidiária pelo meio, não é? E Sim, Gilda, quando há diga. uma sucursal. Quando há uma sucursal, sim. E Gilda, diga. Vou sugerir que use Sim, da Érica doutora, novamente. doutora Sim, Catarina, sim. queria trazer aqui o exemplo que eu dei inicial. Uma empresa Estou a ouvi-la com mal agora. sede. Podia trazer o exemplo que eu dei há pouco tempo sobre Sim, sobre a empresa que está sediada sim, nos Estados Unidos sim. com uma filial na Espanha e uma Uhum. sucursal em Angola. Isso. A conta está em que jurisdição? Bem, geralmente, quando há esse tipo de estrutura, há contas onde a empresa está, ou seja, tem uma Isso. nos Estados Unidos, tem uma na Espanha e tem a daqui de Angola, porque tem NIF e a Isso. empresa está legalizada, então Isso. não Está sei dito. se se aplica. Aplica-se perfeitamente. É isso mesmo. É isso. É exatamente isso. A sede não tem que ser a única jurisdição em que a empresa opera, não é? A empresa pode ter filiais e pode ter sucursais, não é? Certo. Portanto, não é um tema. Então, para Ahm, esse caso, Catarina, diga. nós ainda precisaríamos de pedir a declaração do banco da Não empresa sede, necessariamente. Se no caso da empresa de que me estava a falar, estamos a falar de uma empresa cotada em bolsa, não temos que pedir nenhuma destas coisas. se não estiver. Se não for uma empresa cotada em bolsa, temos que pedir o identificador da conta com o nominativo não da sede, mas do sítio que paga. É natural que numa multinacional tenha uma sede num país e tenha várias sucursais e várias filiais por outros países. O que é que tem que pedir? Tem que pedir a identificação da entidade, mas sendo uma entidade, como dizia, com sedes ou com filiais, não é com sedes, é com filiais ou com sucursais, em mais de 65 países, a probabilidade de nós conseguirmos ir buscar nossa informação é grande. Portanto, à partida não temos sequer que pedir à entidade. Ok. Doutora Eu digo, Catarina, já sim, aproveitando, sim, sim, sempre quis força. fazer essa pergunta. Angola está na lista cinzenta Sim, e isto está a ser constituído como uma red flag aqui nos conteúdos que já temos visto. sim. Eu sempre quis saber se, mediante a isso, nós teríamos que fazer diligência forçada para todas as empresas daqui de Angolanas. Angola, certo? Depende, depende. É assim, a própria lei não nos manda fazer isso, não é? A lei angolana não nos manda fazer isso. A lei angolana, a 5/20, diz-nos quando é que nós devemos fazer reforçada. Mas não nos manda aplicar critérios de ED reforçada ao mercado angolano, não é? Não nos manda fazer isso. Quando é que nós devemos fazer DD reforçada em entidades angolanas? Quando o risco para nós é elevado. Nós estando em Angola, é olhar para empresas angolanas, conseguirmos ir buscar um conjunto de informações diretamente, até por força da própria documentação fiscal e dos registros comerciais, que não conseguimos fazer tão facilmente sobre entidades de fora. Portanto, não temos necessariamente que fazer DDs reforçadas a todas as entidades angolanas, então não fazemos mais nada se não fazer DDs reforçadas. Devemos ter em atenção é que tipo de risco é que aquela entidade em particular nos representa. Se nós temos uma entidade angolana nova, que nós não conhecemos, que nos apresenta um contrato de 8 milhões de kwanzas, se calhar era conveniente fazer um bocadinho mais do que uma standard. Se isso quer dizer que devemos passar a fazer reforçadas em tudo, não, não quero. Mais uma vez, é caso a caso. Acho que o Dr. Nurio também queria dizer alguma coisa há bocado. Catarina, Sim, agora é o Carlos.
Helder, Helder, sim, fala. eu tinha uma dúvida. No caso daquele exemplo que a colega referiu sobre as empresas que têm o NIF suspenso, se devemos ou não contratar, eu queria fazer uma pergunta nesse contexto. Para as empresas sujeitas a reporte de informação para divulgação pública e elas, eh, a nível da consulta pública, nós encontrarmos reportes em atraso. Uhum. Qual seria o nosso posicionamento? Pode repetir a pergunta, por favor, desculpe, não consegui perceber. Eu disse, a nível de uma consulta pública dos dados de uma determinada empresa, Uhum. e nós encontrarmos que esta empresa está com reportes em atraso. Uhum. Qual seria o nosso posicionamento entre contratar e não contratar? Ok, então é assim. Qual é o tema Vamos voltar à questão do nível de suspenso, porque eu já percebi que este é um tema importante. O que é que acontece com a suspensão do NIF? A suspensão do NIF faz com que a suspensão do NIF quer dizer que a entidade foi desativada fiscalmente pela AGT. É isto que quer dizer. Contratar com esta entidade significa que nós provavelmente não vamos conseguir deduzir aquela despesa, e não conseguimos deduzir também o IVA, não é? E, portanto, aqui pode aparecer que a AGT a fazer-nos questões relacionadas mas como é que vocês foram contratar com uma empresa que tem o NIF suspenso? Por outro lado, contratar com uma empresa que tem o NIF suspenso pode fazer com que a própria entidade, se a entidade está a emitir uma fatura com o NIF suspenso, ela não pode, porque a fatura não é válida fiscalmente. Portanto, se nós estamos perante uma situação de uma empresa que tem um NIF suspenso porque tem dívidas e porque essas dívidas geraram a suspensão administrativa por parte da Administração Geral Tributária, então nós não devemos contratar com eles por causa disto. Mas este é algo que só ocorre no caso angolano. Se nós vamos verificar as listas de entidades, eles não têm declarações emitidas, têm o NIF suspenso, qual é o nosso posicionamento? É não devemos contratar. Se isto se Catarina, passa entre Catarina, empresas angolanas, não devemos contratar. Diga. Catarina, queria só reforçar aqui alguma coisa. O NIF suspenso, a AGT não suspende NIF por dívida. Sim, A é AGT suspende o NIF pela ausência de submissão de declarações fiscais. é por, Porque por, eu posso ter uma dívida fiscal grande, a AGT não suspende o meu NIF. O que é que a AGT faz? Faz uma execução fiscal, vai para a execução fiscal que pode culminar com uma penhora. sim, E não suspende. As empresas que a AGT suspende os NIF são empresas que estão há 1, 2, 3 anos sem submissão das declarações obrigatórias. Modelo 2 de IRT e a modelo 1 do Imposto Industrial. Isso é sim. que gera a suspensão do NIF. Sendo que a manutenção da dívida também. Se estivermos a falar de dívidas que não foram nunca resolvidas. Ah, a razão é falta de declarações ou dívidas fiscais. Eu usei a expressão suspensão administrativa. Pronto, e a suspensão administrativa é a expressão que normalmente se usa em contexto tributário, em contexto de contencioso tributário, para descrever o processo através do qual uma autoridade tributária suspende de forma unilateral aquele número de contribuinte, aquele número de pessoa coletiva, também acontece nos particulares, a propósito, mas suspende aquele Catarina, número. Sim, eh, desculpa cortar, diga. mas a minha dúvida não era nesse sentido. Ou seja, eu estava a me referir a um caso específico Ok, de uma empresa do Reino Unido. ok. E as empresas do Reino Unido, elas têm as informações publicadas no Sim, portal do governo. Diga? ok. Companies House. Sim, sim, Então, sim, 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 sim. na consulta dos dados de uma determinada empresa, eh, lá constava a informação de que esta empresa
têm reportes em atraso, ou Certo. seja, têm as informações desatualizadas, por Uhum. falta desses reportes que a mesma ainda não regularizou. E eu Sim. perguntava se nesses casos avançamos ou não com a contratação. Ok, então é assim, o facto de ter reportes em atraso não quer dizer que a empresa não esteja regular. O que é que tem que verificar também? Pronto, a Companies House é importante ver para ver se a empresa está ativa. O facto de ter reportings em atraso na Company House não quer dizer que a empresa não esteja ativa. Existe lá a declaração do sítio onde ou do estado em que a empresa está, se está ativa, desativa, ou se foi reativada ou tudo mais. Depois, há um outro sítio onde se verifica, que é no número de IVA. Há um VAT Number Checker, eu posso-vos mandar o link até, onde se verifica se aquele número de pessoa coletiva daquela entidade, pelo menos no caso do Reino Unido que está a falar, está válido ou não está. É o equivalente em Portugal a uma outra coisa que nós temos, onde também se verifica o número de identificação de pessoa coletiva, se está ativo ou não está ativo e em que circunstância é que está. Mas lá está, estamos a falar de coisas diferentes. O facto de ter registros em atraso, não quer dizer nem que a empresa tenha sido administrativamente desativada ou que isso nos represente risco em particular. Pode existir uma razão qualquer para a empresa ter declarações em atraso. Acontece. Isso não é, por si só, um indicador de risco. A Isilda está há bastante tempo, a Isilda está há bastante tempo com a mão no ar. Diga, Isilda, desculpe. Sugiro que use o da Érica. Sim? Sim. Ok. O que é que acontece? Vamos voltar à questão da suspensão em Angola, só para terminarmos, da suspensão do NIF em Angola, só para terminarmos este tema. A existência de dívidas, como estavam a falar, não determina imediatamente a suspensão do NIF. Isso acontece quando existe dívida que foi para execução fiscal, que não foi paga, quando se está a fazer o processo de reversão das dívidas para o. Sim, diga, doutor Núria. Sim, sim, porque quando a empresa tem a dívida, vai para a execução fiscal e tem os processos até a penhora, a Isso, até à apreensão dos reversão até aos bens, sócios, não é? sim, até os sócios, sim. Diga, E não a Gilda. suspensão do NIF. Isso, diga, Gilda. Use o da Érica, se faz favor, que eu não consigo ouvi-la. Alô, Gilda? Eu não. Doutora Catarina, Sim, consegue me ouvir? sim, 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 agora sim. Desculpa, estou com muitos temas dos chones hoje. No entanto, eu queria ajudar com este tema, dando especificamente os artigos e a lei que fala muito sobre quando tem NIF suspenso e o que deve se fazer e o que não. É propriamente o decreto 245/21 de 4 de outubro, especificamente o artigo 15, podem consultar os outros também, em complemento ao decreto 87/25 de 22 de abril. Eu vou sugerir-lhe que coloque esta informação no chat, porque esta informação é importante. Contudo, estamos a afastar-nos do tema de que estávamos a falar, que é se a existência, se a existência de dívidas às finanças ou à segurança social devem ou não gerar uma circunstância em que não podemos contratar. É porque uma coisa é a existência de dívidas puras, outra coisa é a suspensão do NIF. Tá? A minha questão permanece. A existência de dívidas às finanças e à segurança social devem gerar uma obrigação de não contratar? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vos parece? Então, Não contratar. ok, mais.
que é que vos parece? Ninguém tem uma posição diferente? Doutora Catarina, Sim, eu diria depende. Podia depende. ser Sim, situações que podíamos analisar caso a caso, porque a partir da a certidão, a falta, ou seja, a dívida com as autoridades já indica que a red empresa a flag, sim. partida não cumpre com certas obrigações fiscais. E com a segurança social, não pagar o INSS dos colaboradores, o que não é, a todo caso, um bom sinal. Ok. No Então, deixa-me. entanto, a Sim, empresa poderá justificar, se calhar, por via formal, claro, os motivos que poderão estar por trás dessas situações e a gente podia analisar. Então, se ok. calhar diria Então, depende. depende, é um facto, mas deixem-me explicar-vos porque é que no caso da Endiama nós temos que pedir certidões de não dívida quando estamos a contratar pelo menos ao abrigo da nossa esfera semipública. Porque existe a Lei dos Contratos Públicos de Angola que obriga a que se apresente uma certidão de não dívida. Sempre que nós estivermos no domínio de contratos públicos, em que há uma entidade pública, que é a Endiama, a contratar, se essa contratação for feita à luz da lei dos contratos públicos, nós temos que pedir a certidão de não dívida, não por força destas matérias da due diligence, mas por força da lei dos contratos públicos. É esta a razão pela qual nós pedimos certidões às finanças, certidões de não dívidas ou certidões negativas de dívida às finanças e à segurança social, porque isto decorre da lei dos contratos públicos, não decorre da natureza da entidade, não decorre de nós termos que verificar se a entidade tem capacidade financeira ou não, e não decorre de processos normais de compliance. Isto é uma obrigação que nos é imposta pela lei dos contratos públicos e que se aplica a nós em Diama por trabalharmos no universo da empresa pública. Faz-vos sentido? Ficou claro? Boa. E Gilda, diga, ainda tem o braço no ar. Precisa de mais algo? Quer fazer mais algum comentário? Doutora Catarina, Sim, é uma situação que já foi muito discutida, particularmente aqui na Indiana. sim. No entanto, eu queria reforçar que a lei da contratação pública para a Indiana não é de todo obrigatório. Nós usamos como uma boa prática, Sim, sim, pelo fato, assim, resumidamente, pela Indiana ser independente, né? sim, Nós sim. não dependemos Por isso é que eu do... disse que era uma entidade semipública, um contexto semipúblico. Sim, então, depois de muitas análises, percebeu-se que a lei da contratação pública é apenas um reflexo daquilo que é adesão às boas práticas, não de toda uma obrigatoriedade legal. Por isso é que nós não temos que pedir esta documentação sempre. Mas, se estivermos a contratar de público para público, devemos pedir ou não? Imaginem que a Endiama está a contratar outra entidade pública qualquer, ou está a fazer um contrato ao abrigo de uma circunstância em que é lançado um concurso público. Deve ou não pedir? Vamos lá, eu ajudo. Se nós estamos a fazer uma contratação enquanto Endiama, em que estamos a assumir a natureza semipública e o contrato é feito como se fosse entre privados, então nós não temos que pedir a certificação, da existência de não dívidas à Segurança Social e às finanças, e adicionalmente só pedimos quando precisamos de verificar, o perfil financeiro da empresa porque nos levante dúvidas. Isto são critérios cumulativos, por isso é que nós estamos a ver uma coisa uma a uma. Se nós estamos ao abrigo de um concurso que foi lançado, sob a aparência de um contrato público, aí temos que pedir necessariamente. Portanto, quando é que nós não podemos pedir? Quando é que nós podemos pedir? Não podemos pedir se estivermos no contexto de uma due diligence standard,
Não podemos pedir se estivermos perante, ou não devemos pedir, podemos pedir e se o fornecedor nos der, tanto melhor. Se não der, também não podemos exigir isso. Não podemos pedir se estivermos em face de um contrato com valor inferior a 100 mil dólares, porque isso cai no âmbito de uma due diligence standard. E se estivermos no âmbito de uma avançada por mera força de contratação remota, à partida também não é informação necessária. Contudo, se tivermos dúvidas sobre a estrutura financeira daquela empresa, se estivermos com dúvidas sobre a própria estrutura de pagamentos ou existirem dúvidas relacionadas com a transparência da entidade, aí devemos pedir. Quando é que devemos pedir? Sempre. Se a forma escolhida para o contrato ou o concurso é a forma de um concurso público, ainda que apenas de submissão voluntária. Ou seja, sempre que, por exemplo, e falou-se várias vezes, acho que foi o Dr. Joel que falou várias vezes na existência de contextos em que fazemos um concurso público e que tem determinadas regras e publicamos um caderno de encargos. Sempre que um concurso qualquer, lançado pela Endiema ou uma das suas participadas, assume esta forma, temos necessariamente que pedir. Boa? Ficou claro aqui? Ou isto ainda lhes parece confuso? Boa. Então, passamos para os temas de jurisdição. Vamos prolongar a nossa aula até às 40, só para podermos terminar aqui este slide que é muito importante. E na próxima quarta-feira, quando continuarmos com a nossa aula, vamos continuar a olhar para esta matéria com muito detalhe e vamos até voltar um bocadinho ao início, porque os colegas do GNAC não estavam desde o início da aula e, portanto, a ideia é nós conseguirmos ver isto com muito, muito detalhe. Portanto, já vimos a questão de Angola e da jurisdição da FATF, quando o pagamento é via um banco cuja jurisdição é não cooperante, portanto, em que não temos um correspondent bank, sempre que temos uma offshore sem que haja uma substância económica verificada, portanto, aquela coisa típica das Caimão, em que não conseguimos perceber sequer qual é a substância económica da entidade, e sempre que temos um país sobre ações internacionais ativas. Mais ainda, quando temos um país sobre ações internacionais ativas, o que é que nós temos que ter a garantia de que nós fazemos? Vocês sabem isto? Digam-me lá. Temos um país com sanções internacionais ativas. O que é que nós temos que ter a garantia que fizemos? Alguém quer dizer? Ok, então eu vou ajudar. Uma EDD máxima, Não, uma não máxima. necessariamente. Não necessariamente. A DD máxima justifica-se se tivermos um país sobre sanções internacionais ativas e tivermos um hit da empresa ou das pessoas que tenham correspondência com essas sanções. Mas para nós conseguirmos fazer isso, para nós sabermos se temos uma DD máxima ou não temos uma DD máxima, o que é que nós temos que ir ver? Temos que ir ver a empresa e os beneficiários efetivos, certo? E temos que ir ver se a empresa e os beneficiários efetivos estão ou não debaixo da lista de sanções. O que é que isto quer dizer na prática? Eu há bocado disse-vos que havia 3 tipos de DDs que se aplicavam a 3 tipos de universos diferentes: a empresa, o contrato e os beneficiários efetivos. Se nós temos um país sobre sanção internacional ativa, nós temos que fazer necessariamente uma DD máxima à empresa. Se, ao fazer a verificação, não é uma DD máxima, é uma DD mais. É uma reforçada mais, desculpem. Se temos um país sobre sanção internacional ativa, aquela empresa com quem nós estamos a criar a relação tem que ser alvo de uma DD reforçada mais. Quando nós fazemos a DD reforçada mais, identificamos o beneficiário efetivo. Neste caso, deveremos ir verificar se o beneficiário efetivo também tem sanções ou se alguém relacionado com ele as tem. É nestas circunstâncias que nós o fazemos, não é em todas. Numa DD normal, numa circunscrição ou numa geografia normal, nós não temos que ir verificar se o BO está na lista de sanções. À partida, vocês teriam que ir verificar se o beneficiário efetivo da Sonangol tem sanções? Não, não é? Ou da Microsoft. Vocês têm que ir verificar se o beneficiário efetivo da Microsoft tem sanções.
Não. Certo? Portanto, se nós temos um país com sanções internacionais ativas, temos que fazer a DD reforçada mais à empresa. Se ao fazer a DD reforçada mais à empresa, nós conseguirmos encontrar informação onde exista, de facto, um dos beneficiários efetivos na lista da OFAC ou qualquer outra, nomeadamente a do Reino Unido, então aí nós temos que fazer uma DD máxima. Certo? Dúvidas até aqui? Isto é incremental, é isto que eu quero que vocês percebam. A informação que nós vamos estruturando é incremental. À medida que nós vamos recolhendo informação no nosso processo de construção do dossiê de compliance, nós vamos reunindo informação que nos permite perceber se aquela qualificação de due diligence que nós fizemos no início do dossiê se mantém ou se tem que ser avançada por alguma coisa. Mas é um processo incremental. Nós não partimos do máximo para o menos, nós partimos do standard limite, com base naqueles critérios de que falámos há pouco, e que voltamos lá acima outra vez, para não nos esquecermos. Portanto, partimos deste standard daqui, é daqui que nós partimos. Nós olhamos primeiro para esta estrutura e dizemos, ok, neste caso é um contrato de 100 mil dólares por ano, é um país cooperante, é um fornecedor com quem nós esperamos contratar nos próximos 5 anos, começamos com uma standard. E vamos verificar se os pressupostos da standard estão todos. Se nós encontramos um pressuposto que faz com que ela passe de standard a reforçada, então nós revemos o nível DD, mas é incremental. Não é ao contrário, não começamos com a máxima a pedir tudo e depois voltamos para trás, ok? Sabem porque é que não começamos com a máxima e voltamos para trás? Sabem qual é a razão? Conseguem pensar numa razão lógica para isto? Ninguém quer dizer nada? Ok, então eu vou-vos ajudar. Nós não começamos com a máxima para trás, porque, à partida, quando nós começamos a pedir a documentação, nós damos um sinal a quem está do lado de lá, seja cliente, seja fornecedor. E quando nós começamos a pedir toda a documentação a um fornecedor, sem nenhuma razão aparente, sem nenhum red flag aparente para estar a pedir toda aquela documentação, a imagem que nós passamos, quer para o cliente, quer para o fornecedor, é nós não confiamos em si. Por outro lado, também se passa a imagem de que nós não temos um critério de avaliação objetivo que nos permita perceber quando é que aplicamos uma coisa e quando é que aplicamos outra. Por isso é que eu vos dizia, quando nós falamos no o que é default a nível do nosso processo interno, o default não pode ser a due diligence máxima. Primeiro, porque cria entropia dentro da organização, cria atrasos operacionais e não nos vai ajudar a estar mais seguros. Para além de que nos passa uma imagem para quem está a contratar connosco que nós somos pouco, que nós confiamos pouco. Nós não devemos confiar nem muito nem pouco, nós devemos utilizar um critério técnico que nos permita ter um nível de confiança e de tomada de risco adequado para que isto não seja nem excessivo nem deficitário. Ok? Depois, relativamente às transações, pedidos de fragmentação da transação em partes, que fica abaixo de threshold de controle. Uma urgência injustificada para fechar o contrato. Pausa aqui na questão da urgência injustificada para fechar o contrato. O que é que vocês acham que é o critério de urgência injustificada para fechar um contrato? Quanto tempo, mais ou menos, é que vocês acham que é uma urgência injustificada? O que é que vos parece? Ninguém quer dizer nada? Então, vocês já viram contratos e já viram pessoas a pedir para ser contratado com urgência. O que é que vos parece que é uma urgência injustificada? Ninguém quer dizer. Um pagamento urgente numa conta pessoal de um BO, Por exemplo. Mas antes por até do exemplo, sim. pagamento, só para fechar o contrato, antes do pagamento, o que é que vos parece que é uma urgência injustificada? Antes até do pagamento, só para assinar, o que é que vos parece que é uma urgência injustificada? Que Eu parte diria do pagamento que seja pago
num intermediário. Não, esqueça o pagamento no intermediário. Estamos a pensar em termos de tempo ainda. Ainda não se Tempo. pagou nada. É só para fechar o contrato. O que é que vos parece que é um tempo injustificado e urgente? Quer dizer alguma coisa, Erika? Há bocado ia dizer alguma coisa, diga. Sim, eu ia dizer, por exemplo, referir que iríamos fazer a due diligência posterior. Ok. Então, mas vou-lhes dar um exemplo. Se tem um fornecedor e o fornecedor está a pedir para fecharem o contrato com rapidez e telefona tipo todas as semanas 2 vezes para pedir para fechar um contrato. Como é que nós sabemos, quando este fornecedor nos está a ligar, se a urgência é injustificada ou não? O fornecedor liga-vos todas as semanas a pedir para fechar o contrato. O que é que vos parece? Como é que nós sabemos? Ninguém quer dizer nada. Isto é o normal nos Doutora fornecedores. Catarina, isso Diga. não, eu penso que isso seja algo interno. Nós, enquanto empresa, é que avaliamos as nossas urgências. Eu não acho que os fornecedores devam saber o que é urgente, e apressar o processo de contratação com base Ok. naquilo que eles acham, não é? Pelo menos é a minha Ah, opinião. mais ou menos. Então, para vos explicar. Isto é uma coisa que ultrapassa o compliance. Na verdade, isto é uma coisa que tem a ver com a realidade do negócio. Não cabe à organização determinar por si só, unilateralmente, o que é o tempo de contratar ou não, porque isso passa uma imagem pouco sólida para o mercado. A urgência é justificada dependendo do tempo de existência daquela negociação. Vamos lá ver. Nós temos um fornecedor a quem nós pedimos uma coisa há um ano e que nunca mais contratamos. Por exemplo, por hipótese, ou 2 anos. E durante 2 anos passámos aquele tempo todo a dizer ao fornecedor: sim, queremos, sim, queremos, sim, queremos, temos urgência, temos urgência, temos urgência e queremos, queremos, queremos. E o fornecedor, às tantas, para aí no 10º ou 25º mês depois do início da negociação, começa a ligar-nos todos os dias, a fazer pressão para fechar o contrato. Esta pressão é injustificada? Não, não é. E porquê que não? Diga, Érica. Sim, doutora Catarina, eu acho que eu não percebi desta forma, porque o que eu percebi é antes de qualquer negociação, ou seja, aquele fornecedor que tem a intenção de contratar com a Indiama, e aí sim, uma vez já tendo enviado, por exemplo, o seu portfólio, tendo apresentado aquilo que são os seus serviços, espera uma resposta da nossa parte. Não pensei que já estivéssemos no âmbito do processo de contratação em si. Então, Não, mas é que, por sim, exemplo, o processo de negociação, imagine, o fornecedor sim. apresenta um portfólio. Isto acontece muito com empresas públicas, a propósito. Porque o processo nas empresas públicas é naturalmente mais lento. O fornecedor apresenta o portfólio, faz 4 reuniões, 5 reuniões, 10 reuniões. Às tantas começa a perder a paciência e começa-nos a ligar de forma contínua. Isto não é uma pressão injustificada para fechar o contrato. Nós é que estamos em falha com o fornecedor, neste caso. Nós é que demos ao fornecedor a ideia de que íamos contratar e andámos ali a metê-lo. Nós costumamos usar a expressão, aqui em Lisboa, usamos a expressão do lumbrando. Metemos o fornecedor em lumbrando lá ao fundo. Nós não queremos dizer-lhe que não, também não lhe queremos dizer já que sim, aquilo não é prioritário agora e o fornecedor tem urgência em fechar. E ele tem urgência em fechar porquê? Porque já investiu tempo no processo de negociação. Porquê é que nós estamos a discutir isto nesta fase? Porque quando nós vemos um fornecedor a ligar-nos todos os dias para fechar uma determinada coisa, isto não quer dizer um red flag para efeitos de compliance. Isto quer dizer é que nós estamos a levar muito tempo a responder aos nossos fornecedores. E podemos discutir se é legítimo ou não é legítimo, do ponto de vista de negócio, fazê-lo. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é, não devemos entender como um red flag neste caso, se o fornecedor de repente nos passar a ligar 2 vezes na semana. Ele tem urgência em fechar porque ele está há não sei quanto tempo à espera. É importante nós conseguirmos distinguir as duas coisas. É só este o objetivo desta discussão. É, há coisas que são de facto red flags, há coisas que não são.
Qual é o contexto? O contexto, neste caso, é o fornecedor já estava há não sei quanto tempo à espera. Mesma coisa relacionada com o cliente. Nós comprometemos-nos a vender, exatamente a mesma coisa ao contrário. Nós comprometemos a vender um determinado lote de diamantes e, por uma razão qualquer, aquilo ficou para ali esquecido durante não sei quanto tempo e o comprador começa a ligar-lhes todos os dias. Isto é uma urgência injustificada para fechar um contrato? Não, isto é uma pessoa que tem um negócio que quer fechar. Temos que saber indicar, ou temos que saber perceber quando é que esta urgência é injustificada. Por isso é que a expressão está lá, é injustificada. O injustificado quer dizer, não houve nada que permitisse, quer num contexto em que há um cliente, quer num contexto em que há um fornecedor a fazer pressão, que cria a expectativa de que aquele contrato tem que ser fechado num determinado tempo. E a questão é expectativa. Expectativa de fecho daquele contrato. Qual é o tempo que gera uma expectativa legítima de fecho daquele contrato? Isso é aquilo que permite perceber se a urgência é justificada ou não. Passando à frente, recusem de indicar o destino final dos diamantes. Nós já sabemos que isto nós não podemos fazer sequer, não é? Nós já sabemos que neste contexto, por força do processo de Kimberley, nós precisamos de identificar o destino final de qualquer das maneiras. Depois, o que é que, do ponto de vista documental, é um red flag? Inconsistências de formato nos documentos. Um mesmo documento aparece com uma coisa, que depois aparece com uma outra letra, que depois é estranho. Isto é estranho. Depois, assinaturas copiadas digitalmente. Pode ser um red flag ou não. Depende das jurisdições. Na Europa, assinaturas copiadas digitalmente é normal. Depende, mais uma vez, coerência dos documentos. Verifiquem os documentos todos. Se existem todos os documentos assinados digitalmente, não é um red flag. Se há documentos que estão assinados manualmente e outros que são digitalmente copiados, pode haver aqui alguma questão, dependendo do tipo de documento que estamos a falar. Depois, datas inconsistentes com a exigência da empresa. Portanto, se nós temos informação relacionada com a criação da empresa em 2022, por exemplo, e depois nos aparece informação relacionada com 2021, há aqui qualquer coisa que é estranha, certo? Portanto, temos uma inconsistência. Ou uma certidão comercial que não aparece como registro oficial. Aí temos definitivamente um red flag. Portanto, sempre que apareçam este tipo de inconsistências nos documentos, nós temos necessariamente red flags. Têm que ser documentados, escalados e, preferencialmente, temos que fazer um juízo de ponderação sobre que tipo de due diligence fazer, como é que avançamos, ou se avançamos ou não, e em que contexto. Dúvidas até aqui? Ok, então, faltam 3 minutos para a nossa aula acabar. E já vos roubei um bocado de tempo, portanto, o que é que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos falar da simulação de uma EDD completa, vamos fazer uma EDD, portanto, uma due diligence reforçada, completa com base num caso, vamos identificar os red flags todos, vamos fazer a verificação de toda a documentação pelo meio. Vamos ver se existe esta entidade, se estas entidades existem nas listas de sanções ou não, e vamos determinar como é que nós depois construímos o dossiê de compliance. Nós vamos fazer vários destes ao longo dos próximos dias para termos a certeza que todas estas matérias ficam devidamente consolidadas. Está bem? Pronto, a nossa próxima aula é quarta-feira. Deixem-me só fazer aqui stop sharing. A nossa próxima aula é na quarta-feira, portanto, na quarta-feira voltamos a estes temas e voltamos a falar sobre due diligence reforçada e tudo mais. Dúvidas até aqui? Questões? Esta matéria é difícil, portanto, eu preciso que vão fazendo questões. O que é que da nossa aula, o que é que guardaram da nossa aula hoje? Assim, a título de resumo, uma ideia base para cada um. Não me façam ter que vos forçar. Quem é que quer partilhar uma ideia base da aula, como ficou? Ok, então eu vou-vos forçar um bocadinho. E Gilda, Érica, colegas do BNAC, não querem dizer nada? Então, Doutora Catarina, sim, ok.
Está aqui um bocadinho de barulho na sala, porque estão a fazer manutenção da impressora, peço desculpa. Ah, não faz mal. Eu não consigo ouvir nada do lado de cá, está tudo bem. Não ouço o barulho. Ok, está bem, então ainda bem. Pronto, acho que a ideia que eu fiquei, a principal, foi da importância de conseguirmos distinguir as diferentes DDs, ou seja, a aplicação das diferentes DDs aos casos concretos. Uhum, Não só para também o fortalecimento e a credibilidade daquilo que é o nosso trabalho, para uhum. não estarmos desnecessariamente a solicitar documentos que possam criar mais obstruções aos processos do que propriamente ajudar a melhorá-los. Então, na minha perspectiva, é isso. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, isso é a aula em duas frases. É isso mesmo. Excelente. Então, se não tiverem mais dúvidas, fechamos a nossa aula por hoje. Vamos na quarta-feira continuar com estes temas e vamos voltar a esta história de quando é que se faz uma DD de determinado tipo, que tipo de documentos é que nós pedimos. Eu, entretanto, vou-vos preparar a lista, de documentos a pedir por tipo de DD, que é para vocês poderem utilizar como base de trabalho também ao longo dos próximos dias e irmos testando isto no dia a dia de trabalho também. Está bem? Então, se não tiverem mais coisas. Obrigada a todos, tenham um excelente dia e vemos-nos quarta-feira. Obrigada. Até quarta-feira, doutora Obrigada, até Catarina. quarta-feira. Até quarta. Até quarta-feira.